Bom, então hoje a ideia é falar um pouco sobre o conceito de transdução informacional. É um conceito que nós já levantamos alguns argumentos ou já levantamos uma preparação no vídeo anterior, quando nós falamos de campo informacional. A composição do campo informacional, que por sua vez sofre a interferência do ciclo de vida dos dados, compõe aí uma tríade de conceitos interligados e interdependentes. Um ajuda a explicar o outro. E a ideia é fazer um passeio por este conceito hoje. É óbvio que a ideia não é esgotar o conceito, mas apresentar o que seria, dentro desta proposta, esta aplicação do conceito de transdução ao campo informacional. Como sempre, a gente começa com uma reflexão que ajudou a direcionar e a fazer pensar sobre questões que levaram ao desenvolvimento desse conceito. E a gente traz aqui o Habermas, onde ele fala que a reciprocidade da troca de papéis entre o destinatário e o falante confere à relação dialógica um caráter igualitário. O respectivo outro tem de ser levado a sério em seu cerne individualizado e ser reconhecido em sua alteridade radical. É muito importante essa questão do caráter igualitário. Será que isso é possível diante de um processo profundamente mediado em que agora a relação dialógica se sustenta? Será que está havendo um reconhecimento da identificação do outro enquanto distinto, diferente e com suas características próprias, que é a questão da alteridade? É fundamental que isso não seja usado como um recurso para controlar a relação dialógica, ao invés de trazer justamente essa questão da simetria buscada nesta relação dialógica. Então, é daqui que sai estas reflexões sobre estas transformações e todo este processo que leva desde a coleta até a recuperação dos dados e as transformações que ocorrem neste processo. Então, para que se possa estabelecer uma percepção mais clara sobre os diversos aspectos relacionados à questão do acesso a dados, considerando atores, ferramentas e ainda, e principalmente, eu diria, impactos sociais, culturais e econômicos, é necessário entender as estruturas sobre as quais os processos envolvidos se sustentam. E aqui eu resgato um olhar que muitas vezes tem sofrido um certo preconceito até, que é essa visão estruturalista que esse texto acaba se amparando. É óbvio que existem novas dimensões e novas visões que podem contribuir, e esta é uma proposta de reflexões futuras, com esta mesma reflexão. Poderíamos falar em pós-estruturalismo, em novas percepções que estão sendo apresentadas, mas neste momento a ideia é se ater à questão estruturalista justamente para que nós possamos, ainda aqui num primeiro momento, identificar quais são essas estruturas envolvidas neste processo que vai da obtenção do dado, a sua colheita, o seu registro e a sua disponibilização. Então, há uma série de elementos aí envolvidos que, diferente de momentos anteriores, quando o contato direto ou mesmo a mediação era mais perceptível. Então, um diálogo estabelecido entre duas pessoas, frente a frente, você tem, de certa forma, o controle, ou pelo menos a percepção do que está envolvido naquele contexto. É uma cadeira que é colocada numa posição mais alta numa reunião para dar uma posição de protagonismo na reunião. É a escolha da roupa que é utilizada, a postura, a movimentação, tudo pode ser pensado e utilizado. Mas
ao menos é mais perceptível. Você tem estruturas, mas elas são perceptíveis. Mesmo na mediação, você, ao ler um jornal impresso, tinha a percepção clara de quem era o agente, o detentor daquela mídia. Você tinha como identificar e perceber a agenda, pelo menos quando olhava com esta intenção, perceber que havia ali uma agenda, que havia uma intenção ou um direcionamento de como a notícia poderia estar sendo apresentada. Então, por isso, aqui é uma justificativa deste momento ainda se amparar toda a nossa reflexão nessa visão estruturalista, né? É uma corrente de pensamento nas ciências humanas que se inspirou na linguística, que depende a realidade social a partir de um conjunto considerado elementar ou formal de relações. Então, isso é muito importante para a gente entender o que vem a seguir. Isso não está no texto base para essa nossa conversa, mas é necessário refletir e perceber o que foi utilizado, ou com que olhar isto foi construído. Metodologia pela qual elementos da cultura humana devem ser entendidos em face à sua relação com um sistema ou estrutura maior, mais abrangente, e opera no sentido de descobrir as estruturas que sustentam a coisa estudada. Os fenômenos da vida humana só seriam inteligíveis através das suas inter-relações, né? E estas relações constituem uma estrutura. Por isso, a gente sempre está falando de usar esta construção, esta proposta, este conceito como uma lente também, assim como os conceitos anteriores, uma lente para que nós possamos perceber a coisa estudada, estruturar o nosso olhar. Essa visão estruturalista teve origem com um texto do Saussure na linguística, um sistema na qual cada um dos elementos só pode ser definido pelas relações de equivalência ou de oposição que mantém com os demais elementos. É uma abordagem geral, com muitas variações, inclusive uma das variações é a que nós vamos usar para tratar, para construir o nosso conceito. Ela procura explorar as inter-relações, as estruturas, muito utilizada como forma de estudar como o significado é produzido e reproduzido em uma cultura. Essa é uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção quando se pensa no uso dessa visão estruturalista para identificar os elementos envolvidos no acesso a dados. Ao fazer estudos em literatura, um crítico estruturalista examinará a relação subjacente dos elementos, a estrutura, ao invés de focar no seu conteúdo. De novo, a questão base da nossa apresentação, que é justamente essa construção do que a gente chama ludicamente de uma lente sobre o qual podemos lançar o nosso olhar, certo? Ela se explica aqui, pois o conceito a ser tratado se baseia em conceitos como o ciclo de vida dos dados e o campo informacional, como nós já dissemos, é uma construção que resulta desses dois conceitos que a gente já tratou em vídeos anteriores, buscando identificar nas relações entre os elementos envolvidos no acesso a dados as transformações pelos quais os conteúdos passam, explicitando quais são os atores e os processos envolvidos. Talvez esta seja a principal motivação de usar esta lente, a principal motivação de nos ampararmos nessa estrutura para percebermos de forma mais explícita quem realmente está participando, com que papel e com que impacto nesta construção do acesso a dados. Entre estas estruturas, cabe destaque a constituição das camadas de abstração que emergem dos processos de interpretação quando da transdução informacional dos conteúdos registrados nos suportes digitais altamente estruturados até ao conteúdo próprio para a resposta aos usuários. Essa frase, nesse momento, pode parecer um pouco densa. Por quê? Porque ela já traz em si alguns conceitos que nós ainda vamos desenvolver. A própria transdução, nós vamos chegar lá no final e vamos tentar
trazer à tona o que realmente, qual é o papel dessa transdução quando aplicamos no fluxo informacional, quando aplicamos no processo de acesso a dados. Mas aqui ela tem o papel de apontar os caminhos que vamos desenvolver nessa nossa reflexão. Então, quando a gente fala dos processos de interpretação, nós estamos falando justamente desta questão relacionada com a explicação, a tradução, a compreensão, a avaliação e até decisão. Então, quando a gente fala em interpretação, nós estamos nos referindo a um processo que, inclusive, pode ser maquínico, mas isso nós vamos ver mais à frente. Então, esse destaque aqui é justamente para que a gente possa perceber que, inclusive, são camadas, não é uma camada, são várias camadas de abstração necessárias, exigidas para que o processo possa ocorrer com o nível de mediação que nós estamos presenciando. Então, são camadas sobre as quais os usuários são inscientes e das quais derivam transformações que, mesmo não se configurando como violação do que se poderia considerar como integridade lógica e física dos conteúdos envolvidos, pode gerar novas percepções factuais da realidade. Este é o grande problema. De novo, vamos tentar entender o que está por trás desta frase. São as camadas que podem alterar o conteúdo, sem perder a sua factualidade. Olha só que interessante. Não é a construção de algo falso, mas é a própria construção impactando no que seria a possível interpretação daqueles dados, daqueles conteúdos, e com um agravante. Os usuários não conseguem ter a percepção clara do que acontece nessas camadas. Há também, e a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, uma necessidade de encapsulamento desta complexidade para que seja viável o seu uso. Então, muitas vezes a gente fala em simplificação, em friendly, né, tornar o sistema amigável. Como é que a gente faz isso? Só há uma forma: encapsular o processo, a complexidade das transformações exigidas para que ele ocorra, de tal forma que o usuário não precise se preocupar com elas. Esse é o lado da viabilização, o lado, digamos, bom. Mas isso traz implicações. Então eu perco o controle sobre como aquilo está ocorrendo. Numa comparação com uma situação do dia a dia, se eu tivesse que me preocupar com a forma com que o carro está mudando a marcha, hoje nos carros automáticos, eu teria que ocupar grande parte da minha atenção com o processo que hoje é intuitivo. Você só acelera, o carro muda as marchas. Ficou encapsulado. Inclusive o processo da própria mudança. A escolha da marcha já ficou encapsulada. Se num modelo anterior eu era obrigado a decidir mudar a marcha em função de outras variáveis, velocidade, inclinação do terreno, potência do motor, velocidade anterior, se tinha inércia ou não, essas variáveis me levavam a decidir a reduzir ou ir para uma marcha mais alta. Até este processo foi encapsulado. Então, nós não paramos mais. As novas gerações, provavelmente, não conhecerão mais isto que se chamava mudar a marcha. Não conhecerão mais o pedal da embreagem. Isso não será mais necessário, mas o processo continua. Algo está sendo feito que resolve isso internamente em camadas de abstração. Transpondo isso para o universo informacional, nós temos o mesmo encapsulamento da complexidade. Acessamos ao conteúdo, mas não nos damos conta dos processos envolvidos nas diversas camadas necessárias,
exigidas para que o processo ocorra, funcione. Essa transformação, essa transdução, considerada como transformação de um tipo de sinal em outro, envolvendo tipos distintos de energia, propiciando o controle sobre processos ou a realização das medições, como representação do transcurso do conteúdo entre os bits persistidos nos sistemas digitais, passando pelas sucessivas agregações semânticas, até os formatos resultantes nas interfaces líquidas, abertas e altamente aderentes às características dos usuários finais, amplamente difundidas e ubíquas. Ficou um tanto longo esse período, então vamos tentar refletir um pouco sobre ele. Então, primeiro, o que é uma transdução? Vamos já esclarecer isso, é um conceito utilizado em várias áreas, na física, na biologia, e na biologia ele tem um uso muito amplo, principalmente quando se fala na questão de transferência informacional entre distintos ambientes ou seres. Então, por exemplo, uma célula, ao receber um contato, então, em um ponto sensível que ela tem em sua membrana, que seria um receptor, e ela recebe o contato de uma determinada molécula ao qual ela está preparada para perceber a sua presença, ela starta processos internos, então esse é um tipo de transdução, só para a gente exemplificar o que está acontecendo, o que seria essa transdução. E ela, então, reage, gerando processos internos que, por exemplo, poderiam eliminar para o meio outras moléculas que vão, por sua vez, iniciar um processo de produção de uma determinada proteína ou uma determinada substância necessária em função daquele sinal. Então, um tipo de sinal foi transformado em outra reação química, transformando, portanto, a informação, mas obtendo um resultado que é esperado em função daquela molécula. Se esse exemplo é um pouco complicado, a gente pode pensar, então, no próprio exemplo da nossa comunicação por som. Uma vez gerada a informação que queremos transmitir em nosso cérebro, nós traduzimos isso em sinais elétricos que migram para os nossos músculos por meio de processos químicos. Então, é um sinal elétrico traduzido em processos químicos que levam à movimentação dos nossos músculos bucofaciais aqui do nosso sistema vocal, para que nós possamos emitir vibrações em um outro meio. Então, nós transformamos energia elétrica em química, a química em energia em ondas de vibração no meio em que vivemos, que é o ar. Então, esta força mecânica agora atinge sensores que estão dentro do sistema auditivo do nosso receptor. Esta onda mecânica é traduzida em outras ondas mecânicas, então um pequeno martelete, maior, e transforma este sinal novamente em ondas elétricas que são transmitidas via sistema nervoso até o cérebro para que ela seja interpretada. Então vejam que ela se transformou de energia elétrica em mecânica, em química elétrica de novo. Então foram várias transformações. Cada uma dessa transformação envolve, inclusive, uma transformação em um outro meio de energia. Isto é uma transdução. Uma transdução, então, é esta transformação de um sinal em outro, envolvendo tipos distintos de energia. Essa é a definição de transdução. Quando nós falamos no nosso sistema de comunicação vocal, oral, pelo som, nós estamos falando, então, de uma série de protocolos sobre os quais nós temos controle. Nós sabemos isso. Então, intuitivamente, nós já percebemos, nós controlamos o tom da nossa voz, nós controlamos a impostação, a forma com que nós colocamos a mensagem, prevendo e conhecendo o sistema de recepção do outro.
Se eu estou falando com uma pessoa mais idosa, eu vou aumentar o volume da minha transmissão. Se eu estou falando com alguém mais distante, se eu estou falando em um tom mais intimista com alguém que está próximo, eu vou mudar o tom da minha voz, vou baixar o tom da minha voz. E, portanto, eu vou controlar o processo, porque eu intuitivamente sei como ele funciona. Estamos falando agora de um cenário em que tudo isso ocorre mediado. Então, existem dispositivos que estão fazendo o trabalho desta transformação, levando a nossa informação para outros pontos distantes geograficamente e, ao mesmo tempo, próximos na questão da identificação lógica, da distribuição e do tamanho. Tudo isso compõe um novo cenário, totalmente novo, no sentido de que ele agora não só faz isso sincronamente, como assincronamente. Um post que eu coloco agora vai ser recuperado de uma forma que eu não tenho controle por pessoas que eu nem sei quem são e que vão receber essa informação numa ordem e num formato que eu não controlo. São só exemplos para a gente perceber a mediação. Esse processo é muito mais complexo e profundo. E a ideia é a gente falar um pouco mais sobre tudo isso. Para isso, a gente recupera o que falamos de conceitos anteriores sobre as fases em que este acesso aos dados acontece. Então, qualquer dúvida, podemos recorrer aos vídeos em que nós falamos das fases em que nós estamos propondo, pelo menos, um primeiro momento de coleta, um momento em que eu vou persistir esses dados e que eu vou disponibilizar esses dados. E, inclusive, o momento em que eu vou descartar esses dados. Então, é um ciclo de vida dos dados. A partir deste ciclo, eu posso, então, pensar na composição destes ciclos sobre um elemento-alvo. Então, se eu estou estudando agora o professor Ricardo, eu vou pensar no conjunto de ciclos aos quais ele tem contato e que disponibiliza informações. Então, é uma dimensão de output, uma dimensão onde ele fornece informações para fases de coleta de N ciclos de vida. Também falamos disso no nosso vídeo anterior. Temos também uma dimensão de input, uma dimensão em que é composta pelo contato que o professor Ricardo tem com N ciclos de vida que estão disponibilizando dados para que ele tenha acesso. Então, uma dimensão de obtenção de dados e uma dimensão de disponibilização de dados. Então, as coletas que são feitas a meu respeito, sobre mim ou por mim, para informações minhas. E aquelas em que eu obtenho os dados, é a dimensão de input, é o campo informacional. Esse campo informacional vai ser fortemente impactado agora, porque no contato com esses N ciclos de vida, eu vou ter a mediação de dispositivos. Então, eu vou cada vez mais imbricar agora estes processos de interação minha com o campo informacional com dispositivos digitais que não estão sob meu controle. Eu nem mesmo tenho a percepção das fases e das abstrações necessárias para que essa informação, então, possa fluir entre esses distintos atores, entre estes ciclos e este elemento-alvo. Inclusive, a diferença entre a densidade do que acessamos e do que é acessado a nosso respeito deixa claro a crescente assimetria existente entre os usuários, ou seja, a sociedade em geral, e os detentores dos dados, o que remete à necessidade de explicitação desses processos e, obviamente, atores envolvidos. Né? Então, uma vez mediado, com dispositivos que eu não controlo, mas espera aí, se eu não controlo, alguém controla. Então existe a figura agora do detentor, aquele que possui, aquele que é responsável pela posse, pela gestão, pela definição dos dispositivos, de como esses dispositivos vão operar. Sem a minha ciência, então, sem o meu controle, sem a minha gestão sobre isso, eles fazem, então, a
coleta e a disponibilização desses dados a meu respeito, gerindo, inclusive, como isso é feito. De novo, aquele encapsulamento necessário da complexidade aqui viabiliza o processo. Então, ela não é algo, não foi uma opção. Abre parênteses aqui para a gente poder entender isso melhor. A própria internet só se tornou viável com o encapsulamento que a web permitiu. Como assim? A internet era, até meados da década de 90, algo para nerd, geek. Por quê? Você tinha uma interface extremamente complexa, você tinha que digitar endereços horríveis, tinha que usar uma série de outros recursos para fazer, por exemplo, uma localização de um arquivo, encontrar um diretório em alguma universidade, poder baixar um arquivo, então você usava um protocolo FTP, por exemplo, para fazer uma troca de arquivos, mas sempre de uma forma muito complexa. Quando Tim Berners-Lee propõe a web, na verdade, o que ele está propondo, e isso é muito importante a gente ter claro, é um encapsulamento da complexidade daquele processo. Porque agora o que fluía não era mais os endereços complexos ou o acesso e uso de um FTP. Ele colocava uma camada de abstração, que era a página, por meio de um aplicativo chamado navegador, em que eu visualizava uma camada semântica do que estava construído em termos de conteúdo em quem estava disponibilizando. Esta camada de abstração permitiu que as pessoas não precisassem mais conhecer tecnologia para poder usar a internet. O navegador se tornou um padrão tão forte e presente que no próprio ícone, quando você clica, ele diz acessar a internet. Né? Não, olha, você está abrindo um aplicativo com a função de criar um encapsulamento da complexidade existente aqui embaixo, para que você só veja o conteúdo e as imagens e que permita que você, através de um clique em uma figura ou em um texto, acesse outros conteúdos, o que antes era feito manualmente, por digitação direta. Então, tudo isso viabilizou esta camada de simplificação, digamos assim, essa camada de encapsulamento da complexidade, criou a viabilidade do uso da internet. Então, a web viabilizou a internet. A World Wide Web, com um conjunto de padrões de construção e uso deste navegador, o primeiro era o Mosaic, né? Depois vieram outros, o próprio Netscape, e hoje muitos dos usuários, nem se dão conta de qual navegador estão usando. Isso sem falar ainda na questão do mobile, mas isso é uma outra discussão. Porque ele passou a ser a interface, quer dizer, ele passou a ser o acelerador e o freio. Eu não preciso mais da embreagem. Eu posso clicar e arrastar, eu posso simplesmente ler um texto, clicar numa figura. A simplificação viabilizou a internet. Então, não é uma decisão intencional de encapsulamento, ela é para ocultar essas camadas, ela é necessária, ela é a única forma de viabilizar o uso massivo. Dando continuidade, né, fecha parênteses, essa nossa reflexão, ela se ampara em duas dimensões de análise, sendo a primeira baseada nas transformações resultantes do processo de produção SIGNE, necessárias e intrínsecas ao uso de suportes tecnológicos digitais e que se sustentam em distintos formatos e energias para o registro e persistência de conteúdos. Então, um primeiro olhar é justamente nessa questão da transformação, né? Vamos ver mais sobre essa questão da transformação, porque estes suportes tecnológicos que permitem o registro, né, portanto, a persistência dos dados, ele requer necessariamente, e falamos sobre isso também no vídeo anterior, de camadas de abstração. Ele precisa dessas transformações, não só de energia, mas também de formato, de conteúdo.
O próprio conceito de abstração, e nós podemos resgatar aqui esse conceito, então abre de novo um parênteses, né? Vamos pensar um pouco, quando a gente fala tanto de abstração, o que seria esse processo de abstração? Abstração é um processo no qual nós focamos no que é relevante em um universo complexo, abrindo mão de elementos que não são necessários para o fim estabelecido. Ou seja, é um processo que necessariamente simplifica o complexo. É um processo em que você necessariamente abre mão de detalhes para poder abarcar, para poder empreender uma absorção de um conteúdo complexo. Então, é muito utilizado, por exemplo, no desenvolvimento de sistemas. Ao observar o mundo real, nós precisamos, é necessário desenvolver um processo de abstração, onde nós identificamos os elementos relevantes daquele processo que está sendo automatizado, para que nós possamos, então, identificar as variáveis, quais são as fases, os processos envolvidos, para desenvolver, propor uma solução em forma de sistema. Isso se aplica também no acesso a dados como um todo. Então, são várias camadas de abstração e, portanto, identificação de elementos relevantes, abrindo mão da complexidade. Então, muita coisa é retirada deste processo para que nós possamos ter um controle, ou pelo menos ter a condição de ter acesso a algo que é complexo. Falamos bastante sobre essas camadas no vídeo anterior. Não custa resgatar. Entre o usuário, quando o dado é coletado, até o usuário, aquele que terá o acesso agora para a recuperação daquele conteúdo, nós teremos várias camadas de abstração. A cada aplicação, a cada suporte, nós vamos requerer, nós vamos exigir que este conteúdo passe por uma transdução. Assim como eu falei do exemplo do som, que passou por modificações em formas, vejam, a gente precisa resgatar isso. Quando ele passou de energia elétrica, ele tinha um formato, ele com certeza precisou passar por uma abstração, ainda que não intencional, ainda que não controlada, com uma intencionalidade prévia, mas essa transformação, inclusive quando nós vocalizamos, quando nós transformamos o nosso sinal em um conteúdo agora em ondas mecânicas, este processo segue regras, protocolos pré-estabelecidos, mas que modificam o conteúdo. É como querer interpretar determinada complexidade do mundo real com um mapeamento semântico, ou com... Nunca é possível cobrir toda a complexidade. Sempre haverá uma abstração, sempre haverá uma transformação. São suportes distintos, né? Enquanto falávamos de um suporte de energia e que traduzindo isso a cada novo formato e energia, a gente também vai realizando transformações no conteúdo. Nem sempre conseguimos dizer o que sentimos, né? É muito difícil explicitar o que se sente, né? Já dizia Nonaka, lá com base lá no Polanyi, lá na década de 60, esta transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito é muito complexa, porque você necessariamente terá que passar por processos de abstração. E nessas transformações você não vai conseguir refletir a origem do conteúdo, mas vai trazer aquilo que é possível. Então, dentro dessas camadas, conforme falamos no nosso vídeo anterior, a cada uma delas irá ocorrer uma transformação. Eu diria que uma das mais importantes, inclusive, é aquela que ocorre no momento em que, depois de coletados os dados, nós fazemos o armazenamento. Porque nós precisamos, na maioria das vezes, trazer um grau de estruturação a este conteúdo para que nós possamos localizá-lo e utilizá-lo para que a máquina possa ser capaz de fazer isso. A gente tem que dar um grau de estrutura muito amplo. Esta transformação, então, essa transdução informacional em cada uma das fases vai gerando
novos formatos, novos conteúdos, novos resultados possíveis de serem obtidos. O processo de produção sígnica das instâncias mediadoras envolve camadas de código necessárias à transformação de conteúdos, resumindo, ocultando e minimizando a complexidade do real. Cabe a explicitação, a refração, e aí eu chamo a atenção disso, né, resultante desse processo abstrativo. Ou seja, a máquina só consegue executar aquilo para o qual ela foi explicitamente preparada para fazer. Então, existe aí antes, né? Então, dentro, por isso que quando a gente olha o desenho das camadas, a gente vê ali na interface, conectada à interface, uma camada de código. Essa camada de código é que define o que a máquina, o que o dispositivo vai fazer. E isso foi construído a partir de um algoritmo, que por sua vez nasceu a partir de uma abstração. Isso é importante para a gente já ir percebendo que essas transformações são construídas a partir desses códigos. Então, escolho, então, situações descontínuas, discretas, recortadas no contínuo dos fatos possíveis e as erijo em traços pertinentes aos fins da comunicação que me interessam. Uma citação do Eco aqui, né? Esta escolha é feita por quem? Já falamos sobre isso no nosso vídeo anterior. Há a percepção geral de que, com esta abertura ampla de uso e acesso aos conteúdos, de uma certa condição amorfa em que não há uma intenção na construção desses códigos. Mas não é bem assim. Há uma escolha. Existem decisões que são tomadas na construção dos códigos. E quando a gente diz que aos fins da comunicação que interessam a quem? São as questões que a gente traz para a reflexão, né? Elementos emergentes são selecionados de um campo produzido pelas interfaces entre elementos maquínicos e entre estes e ambientes ou usuários, exigindo, assim, como resultado destes processos abstrativos e, por consequência, simplificação obrigatória pela própria natureza contínua e analógica dos conteúdos em uma transdução para conteúdos discretos e digitais. De novo aqui, uma profundidade muito ampla da necessidade de abstração na transformação desses conteúdos. Nós estamos falando de um mundo real complexo, analógico, contínuo, que precisa agora ser recortado, picotado, quebrado em pequenos pedaços, para que nós possamos colocá-lo em um formato discreto, ou seja, em um formato que já não é mais contínuo. A binarização disso, se é que existe esse termo, né? A tradução dessas peças nos seus átomos informacionais, que são os bits, requer necessariamente uma quebra desse conteúdo em partes menores. Então, aquilo que era contínuo, que era analógico, que era amplo, com detalhes que podem até nos fugir à percepção inicial, necessariamente precisa agora ser recortado, quebrado, triturado em suas partes menores. Precisamos obter os átomos do conteúdo para que nós possamos traduzi-los em binários e armazenar em nossos dispositivos. Isso que eu acabei de falar é a essência da transdução informacional necessária nos processos de acesso a dados mediados pelos dispositivos digitais. Esse triturar do conteúdo, esta fragmentação nos seus átomos essenciais, que são os bits, para que nós possamos então armazená-los em um suporte digital. Tudo isso, né, nos leva a uma outra reflexão que eu gosto muito do Serres, que é como pode o real construir-se sob a forma de signos,
Em que condições alguns signos que se tornam matemáticos acessam o real e o representam? Que estatuto conceder àqueles que não lhe têm acesso a não ser por este conjunto de características? Vejam só como é profundo isso agora, de acordo com tudo que nós dissemos até o momento. Então, primeiro, né, como é que este triturar, esta obtenção do elemento último, ou seja, do elemento mais essencial de cada um desses bits que compõem ou que eu consigo abstrair do conteúdo, podem representar o real? Em que condições esses signos que inclusive se tornam matemáticos, né, portanto discretos, e acessam o real e o representam? E tudo isso nos leva então a uma preocupação. Como é que nós podemos preparar aqueles que só terão contato com aquele conteúdo a partir daquilo que é construído? Eu gosto de uma imagem metafórica que acho que pode nos ajudar a entender um pouco isso. Imaginem que nós estivéssemos nos impondo, então, um afastamento social agora ad eterno. Ninguém mais veria a figura do professor Ricardo. Eu poderia construir por dispositivos, por algoritmos, uma animação em que uma imagem que reflete o que eu gostaria de ser proferisse as palavras que eu estou colocando em um texto. Então, a voz e a imagem que vocês veriam seriam construídas por átomos gerados em um algoritmo que iriam apresentar a figura do professor Ricardo. Então, eu poderia escolher uma figura que estivesse à minha disposição do jeito que eu imaginasse. Quem nunca me viu pessoalmente iria acreditar que eu sou aquela figura construída pelos algoritmos. Se eu nunca mais aparecesse, eu passaria a ser aquela figura. Eu seria a imagem construída pelos algoritmos. Até que ponto nós estamos tendo acesso ao real? Até que ponto nós estamos percebendo quem realmente é o outro? Até que ponto nós estamos garantindo a alteridade? Até que ponto nós estamos percebendo o real? Que estatuto, quer dizer, que instrumentos eu precisaria ter para perceber isso, ao menos ter isso explícito na minha percepção do real? Este processo de abstração, tanto nas codificações como nas decodificações, exigem a participação do agente maquínico como executor das operações, o que, por sua vez, constitui a obrigatoriedade de sequências finitas e muito bem definida de passos. Eu estou falando? Estou falando de algoritmos. Para que estas operações possam ser realizadas, o que remete à segunda dimensão de análise, em que se deve considerar agora o papel dos detentores dos dados. Então, de novo, se esta construção é feita com base em códigos, em construções de sequências em que alguém foi responsável por elas, eu preciso começar a considerar agora, então, a segunda vertente desta nossa análise, que remete à questão dos atores envolvidos no ciclo de vida dos dados, com especial destaque à desconformidade de agendas entre os detentores e os usuários. O que se diz, então, quando se aplica esse conceito aqui de desconformidade? Os objetivos não são os mesmos. Os detentores precisam convencer os usuários de que eles têm os mesmos fins, mas, obviamente, não são os mesmos objetivos envolvidos no processo. Esta é outra questão que nós vamos, inclusive, trabalhar mais em vídeos futuros. A elaboração desses algoritmos, e por que, né, a importância desses atores? Porque a elaboração desses algoritmos requer não só competências técnicas específicas, como ainda conhecimento sobre os significados envolvidos com os conteúdos tratados e objetivos desejados, criando uma camada de opacidade sobre as operações modeladas.
implementadas e realizadas por parte dos detentores e intermediários, ao construir e reconstruir as tessituras das denotações e conotações. Ou seja, são dois elementos importantes que nós precisamos conhecer aí. Existem aqueles, principalmente os intermediários, que vão executar, que vão construir os algoritmos, e existem aqueles que serão os detentores deste meio de produção, que irão definir por, inclusive, interferência de suas próprias agendas, como este processo deverá atuar, com que finalidade ele vai construir. Então, sempre haverá um elemento de fundo definindo como os dados serão tratados. Quando a gente pensa nisso, então, não é só aquilo que se apresenta, né? Quando a gente fala em denotação e conotação, a gente está falando do sentido literal atribuído ao termo. A gente pode fazer com análises maquínicas mais simples, mas também e principalmente, que é o que mais me preocupa, a associação subjetiva, cultural e ou emocional que está para além do significado escrito ou literal de uma palavra, frase ou conceito. Ou seja, a construção semântica não cabe só a preocupação sobre a interpretação literal dela, mas sim da forma com que ela é construída, com finalidades específicas, né, que envolvem aí principalmente a agenda do seu detentor. Então, apesar da aparente participação democrática dos diversos atores, são os detentores, compondo o que poderia ser considerado como oligopólios, que controlam e direcionam a coleta, o armazenamento e a recuperação dos dados, sendo que a opacidade resulta em profunda insciência dos usuários em relação à transdução dos conteúdos. E por que este controle dos detentores é tão preocupante? Porque além de apresentar este papel preponderante na definição das estruturas que irão fazer as transformações, as transduções informacionais, o número desses detentores é muito pequeno em função do volume de dados disponibilizados. Então, são poucas, mas grandes e poderosas corporações controlando, detendo o poder sobre este processo, que atinge a grande maioria da população. Então, transdução informacional, quando a gente volta a refletir sobre isso, né, os conteúdos, para que sejam passíveis de interpretação e, portanto, possam ser considerados como dados, requerem elementos complementares, que garantam a semântica mínima e que podemos inferir como entidade, atributo e valor. Essa tríade vai além dos elementos deíticos e embriadores, e que sustentam a integração de cada valor em sua respectiva estrutura. Então, aqui a gente está indo mais fundo nessa definição do uso dos dados e da sua interpretação. Então, quando a gente fala aqui de elementos linguísticos que indicam o lugar ou tempo em que um enunciado é produzido e também indicam os participantes de uma situação do enunciado, além das unidades de código que remetem necessariamente à mensagem e seu contexto para serem plenamente decodificadas. Então, isso tudo constrói este cenário de controle passível por parte daqueles que têm a posse sobre os bens de produção quando se fala em dispositivos envolvidos no acesso a dados. As diversas interfaces envolvidas nesse processo transformativo, ao mesmo tempo em que viabilizam os seus usos e interpretação, aqui eu remeto à questão do exemplo que a gente deu da própria web, necessariamente erguem barreiras à percepção dos usuários sobre as transduções exigidas para que os conteúdos possam ser tratados pelos dispositivos digitais que, por sua essência, e aqui eu grifei, né, dependem totalmente dos algoritmos disponibilizados pelos detentores. Então, aqui a gente está reforçando esta percepção
do papel do detentor, aquele que possui os bens de produção necessários para que esse fluxo informacional altamente mediado ocorra. Quando se analisa as fases de recuperação ao qual uma determinada instância tem acesso, percebe-se que são as mais perceptíveis e tendem a ser consideradas como retorno das concessões obtidas pelos detentores. Ou seja, o que eles nos disponibilizam é o que mais claramente podemos usar para perceber o retorno sobre as concessões que damos a eles. Vários fatores podem desviar uma percepção mais clara sobre elas, e aí é que mora o perigo. Tais como a ideia pré-concebida de que o que está sendo acessado, né, em um determinado ambiente, como uma rede social, por exemplo, é livre de organização intencional por parte dos interesses daqueles que as mantêm. E aqui a gente fala de novo dessa desconformidade entre os objetivos dos detentores e dos usuários. Esta falsa sensação de liberdade pode agravar a assimetria informacional por não suscitar no usuário a motivação por precaução ao interpretar os conteúdos a que tem acesso nesses ambientes. Então, essa sensação de que o que eu estou vendo ali é oriundo de um ambiente amorfo, ou seja, que não há uma agenda do mediador, pode me causar ainda mais atributos de confiança àquilo que eu tenho acesso. Agrava-se a situação da falsa sensação de que o senso crítico já foi aplicado antes e, portanto, eu estabeleço uma suspensão da dúvida, como se estivesse lendo um livro e assumindo aquilo como realidade. Com relação às fases de coleta, a insciência dos usuários se acentua, chegando mesmo ao nível de não lhe ser possível, muitas vezes, nem mesmo ter ciência do que o processo está correndo. Ou seja, se você tivesse uma ideia dos pacotes que saem da sua máquina enquanto você a utiliza, talvez você ficasse assustado. Mas não há como acompanhar isso para uma pessoa comum. Então, a não ser que você tenha isso como sua meta, seu objetivo, você não vai conseguir analisar os milhares, talvez milhões de pacotes que entram e saem no seu dispositivo nesse fluxo informacional. Muitas vezes até quando você não está usando o dispositivo. Quando se trata de formas mais diretas de obtenção de dados, tais como formulários ou mesmo por meio de registro de interações com mídias sociais, os usuários são convencidos de que os dados coletados terão como finalidade sua comodidade. Então, o ROI, né, o retorno sobre aquela concessão que eu faço, ela é construída a partir de uma comodidade, de uma facilidade na interação com a tecnologia. Eu faço isso para ter acesso às melhores promoções, aos melhores produtos, a uma facilidade de uso na interface e assim por diante. Elas podem ser alvo de legislações como as que prevêem garantias em relação aos dados pessoais. No entanto, muitas das coletas que são realizadas por meio de dispositivos que podem atuar sem a participação ativa do usuário podem fazer essas coletas, inicialmente consideradas como não identificadores, os dados que eles estão coletando, e que, portanto, ficam livres de controle ou de desconfianças mais diretas. Então, eles podem estar coletando dados que aparentemente não têm uma importância necessária para garantir o seu controle. Mas, quando esses dados são integrados com outros dados tratados, podem gerar o que se denomina como efeito mosaico, e levar à identificação e violação de privacidade, que não poderiam ser previstas sem o acesso às camadas mais internas do ciclo de vida dos dados. Então, se eu não sei exatamente quais são os outros dados que essa entidade, que essa empresa tem, ou a quem elas estão fornecendo os meus dados, eu não teria como saber se este dado coletado a meu respeito, que aparentemente não tem nenhum prejuízo à minha privacidade, pode, ao compor com outros dados, construir uma imagem de algo que eu não quero mostrar. Então, quebrando assim a minha privacidade.
Deter o controle sobre os processos do ciclo de vida dos dados remete ao domínio sobre os algoritmos envolvidos nas diversas fases do acesso a dados, ou seja, como o dispositivo realiza as atividades. A simples possibilidade de imbricamento dos interesses desses detentores com os pressupostos objetivos relacionados ao campo informacional deve ser motivo de reflexões e busca por redução das assimetrias entre os detentores e usuários. Então, há como contornar isso? Não, não é fácil, mas nós precisamos refletir, trazer à tona essa questão dos interesses envolvidos entre os atores que participam desse acesso a dados, porque a insciência do usuário tende a ser compensada e amenizada por um processo constante de construção de senso comum que objetiva convencer sobre uma pressuposta eficiência intrínseca de agentes maquínicos, como se a máquina tivesse intrinsecamente, além da sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados, uma inerente asepsia de interesses prévios, o que agrava ainda mais a situação. E aqui a gente conclui, então, este passeio, né? esse olhar, ainda que, de novo, eu repito, né? Claro, esse é um contexto bastante amplo, complexo. Aqui a nossa ideia é apresentar o conceito, suscitar a reflexão, levantar questões que deveriam estar no cerne das discussões, principalmente da ciência da informação. Espero ter contribuído de alguma forma com esta apresentação e conto com comentários, dúvidas, sugestões. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal para que a gente possa, então, estabelecer aí um espaço de discussão e ampliar as possibilidades de reflexões sobre esses elementos envolvidos nessa discussão sobre este conceito. Um grande abraço a todos e até a próxima.